Fresamento em moldes e matrizes, essa é a proposta combinada com cada um de vocês que se inscreveram nesse treinamento, neste webinar, e ele será oferecido hoje pela Dormer Pramet e a Kimatic Tapmatic, duas grandes empresas reunidas aí para oferecer o melhor conteúdo técnico para vocês que estão disponibilizando o seu precioso tempo, né, para aprendizado, conhecimento. Bom, como que vai funcionar, pessoal, essa apresentação? A gente tem aqui em um próximo slide o seguinte. Vamos só aguardar a transferência de slide. Vamos lá. Bom, duração de aproximadamente 45 minutos. Esse será o tempo que os dois palestrantes no seu total farão ali a apresentação de todo o conteúdo. Só que, além dessa apresentação de 45 minutos, teremos mais 15 minutos para responder às perguntas que vocês podem interagir com a gente aí durante a apresentação. Não esperem para mandar perguntas, tá bom? Reforçando para quem está chegando agora, na plataforma, pelo desktop lateral direita, vocês conseguem fazer um envio de perguntas e pelo celular também por um pequeno ícone que existe com um balãozinho de mensagem com um ponto de interrogação dentro. Então, fiquem à vontade para interagir com a gente durante a transmissão, porque nós responderemos tanto as perguntas técnicas ao vivo, assim como teremos várias perguntas técnicas que foram enviadas antecipadamente serão respondidas aqui também, a sua maioria, né? Lógico que o tempo não permite todas as respostas, mas também não se preocupe, porque depois dessa apresentação nós enviaremos um e-mail a cada um de vocês, enviando todas as respostas às perguntas. Sobre o conteúdo, nós entenderemos hoje aqui, para entrar nesse tema de fresamento em moldes e matrizes, é importante conhecer os aços, ferramentas e suas características, esse é um ponto importante. Outro tópico é conhecer sobre o fresamento na área de moldes e matrizes, né? Quais são as dificuldades e soluções? E aí, partindo para esse assunto, vamos entender as soluções pelas fresas intercambiáveis. E, por final, falaremos sobre os fluidos de corte, os tipos e benefícios. E como é que isso vai funcionar para que seja possível, pessoal? No próximo slide aqui, vocês já vão visualizar em tela, apresento a vocês nosso consultor técnico Alexandre Baroni e nosso engenheiro Marcel Nunes, supervisor técnico da Dormer Pramet. Eu vou combinar o seguinte aqui, porque eu sei que já existe uma sequência. Marcel, eu vou pedir que você se apresente primeiro ao pessoal, depois eu parto para o Baroni e já falo um pouco da Kimatic, aí você volta, fala de Dormer para a gente e começa a sua apresentação. Tudo bem? Legal, Bruno. Obrigado. Obrigado, pessoal, pela participação. É o segundo webinar que a gente está fazendo em conjunto com a Tapmatic. O primeiro foi um sucesso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos aí que disponibilizaram o seu tempo para estar interagindo conosco nesse webinar. Como o Bruno comentou, pessoal, meu nome é Marcel Nunes, eu sou engenheiro mecânico, formado pela Faculdade de Engenharia de Sorocaba, tenho diversos cursos na área, desde os 14 anos atuo na área metalmecânica. Desde 2009, eu trabalho na Dormer Pramet, hoje ocupo a cadeira de supervisor técnico, atendendo pela área de treinamento e pela aplicação de produto na Dormer Pramet. Fica à vontade, Baroni. Ok, pessoal. Boa tarde, Marcel. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, pessoal. Prazer tê-los aqui. Obrigado por deixar seus afazeres para ouvir o que nós temos para falar aqui. Esperamos que seja de utilidade a todos aí. Eu sou Baroni, consultor técnico da Tapmatic na Grande Campinas e uma parte do interior de São Paulo. Estou na empresa há 17 anos, fazendo o trabalho técnico voltado a desenvolvimento de aplicações e produtos nos clientes. A empresa Tapmatic é uma empresa de 40 anos de mercado, presente em mais de 1.300 lojas pelo país, laboratórios modernos, líder no mercado de fluidos de corte e muitas soluções em outros segmentos também. Nossas soluções, sempre que possíveis, ecológicas, estão disponíveis nos produtos, com várias certificações, certificados 9001, e temos uma equipe técnica disponível para trabalho técnico, visitas e atendimentos a todos em toda a região do país.
Obrigado, Bruno. Legal, Barani, obrigado. Eu vou fazer um pequeno comentário sobre o que é a Dormer Pramit, tá, pessoal? O que representa a companhia. E, em sequência, a gente já vai iniciar a apresentação com a nossa parte técnica. Nós somos uma empresa multinacional de capital sueco, pertencemos ao maior grupo fabricante de ferramentas do mundo, e a origem da nossa companhia, ela é inglesa e tcheca. A marca Dormer existe desde 1913 na Inglaterra, fabricando ferramentas rotativas inteiriças, e a marca Pramit, ela fabrica ferramentas de corte intercambiáveis na República Tcheca desde 1951. Desde 2014, as duas marcas estão sob a mesma tutela, dentro da mesma empresa. Nós temos fábricas distribuídas no mundo, em São Paulo. A principal fábrica de ferramentas rotativas do grupo está aqui na cidade de São Paulo, em Interlagos. Temos uma fábrica também de ferramentas intercambiáveis em Šumperk, na República Tcheca. Outra fábrica de ferramentas especiais para o setor aeroespacial na Califórnia, na cidade de Destino. E, por último, mais recentemente, o grupo adquiriu uma companhia na Índia, por nome Miranda, que vocês podem ter visto na mídia, ouvido falar sobre essa aquisição, e essa companhia ela tem fábricas no estado de Gujarat, na Índia. Então, são várias fábricas ao redor do mundo atendendo a demanda dos nossos clientes. Em São Paulo, nós temos a segunda maior fábrica de ferramentas rotativas do mundo, exportando para o mundo inteiro, com uma capacidade de 55 milhões de ferramentas por ano, certificada nas normas ISO 9001, ISO 14001 e OSAS 18001. São mais de 2.000 colaboradores no mundo, em 21 escritórios de vendas, em mais de 100 países nós estamos vendendo. Então, era isso que eu gostaria de falar da empresa, fiz a apresentação básica, e agora eu vou começar a falar, então, do nosso tema, que é usinagem de moldes e matrizes. Seria uma presunção nossa, pessoal, imaginar que, num intervalo tão curto de tempo, nós conseguíssemos abranger tudo que diz respeito à usinagem de moldes e matrizes, que é um setor bastante complexo, um setor bastante amplo, mas nós vamos dar insights para vocês, nós vamos discutir aqui pontos bastante importantes na usinagem de moldes e matrizes, e depois, como o Bruno comentou, nós teremos um intervalo para uma sessão de perguntas. Primeira coisa, a classificação dos aços. Os aços, eles são normalizados de acordo com a norma ISO. A norma que rege a classificação dos aços é a norma ISO 513. A norma ISO 513, pessoal, ela separa os aços dentro de um grupo, que é o grupo P. Nós, da Dormer Pramit, nós temos a nossa WMG, que é o Workpiece Materials Group, uma forma de destrinchar a norma ISO de acordo com a classificação, a usinabilidade de cada tipo de aço. Então, ela é destrinchada na seguinte forma, P1, P2, P3 e P4, onde nós temos aços de usinagem livre, carbonos, aços ligados e aços ferramenta. Nós daremos uma ênfase, discutiremos um pouco mais a fundo o grupo P4, que são os aços ferramenta, que são divididos aí em 4.1, 4.2 e 4.3, de acordo com a característica de usinabilidade de cada aço. O aço ferramenta, pessoal, é um item bastante importante, um material muito importante na indústria metalmecânica, utilizado aí na confecção de ferramentas para setores diversos, sejam injeção de plásticos, moldes, matrizes de forjaria, ferramentas de corte, inteiriças e assim por diante. Porque o aço ferramenta ele tem características bastante distintas dos aços carbono e aços sem liga, aços de baixa liga, pois ele tem características de tenacidade, dureza muito mais elevadas, capacidade de absorver dureza durante a têmpera e garantindo que as suas características de aplicação elas sejam mantidas, inclusive em trabalhos a quente, quando assim seja necessário.
a resistência, a dureza quente, em elevadas temperaturas, o aço ferramenta é capaz de se manter dentro das características de cada tipo de aço. A norma AISI, que é American Institute for Steel and Iron, é um instituto americano que faz a normalização dos aços ferramenta lá nos Estados Unidos. O AISI, então, a norma AISI, o Instituto AISI, ele classifica os aços através de letras e diferencia através de cores, e cada aço ele é separado de acordo, classificado de acordo a cada letra. Obviamente, cada tipo de aço ele vai ter uma aplicação distinta, a saber, de acordo com a característica que o aço tem. Aqui nós temos alguns exemplos de cada aço dentro da norma AISI, que vão desde a fabricação de fresas, pinças, ferramentas de puncionar, rolos de laminação, moldes para injeção de plástico e alumínio e matrizes de dobra. Então, a abrangência da norma AISI é bastante grande, com diferentes classificações para os aços ferramenta. As principais famílias de aços ferramenta, pessoal, são basicamente essas 4 que nós estamos destacando aí. Os aços rápidos, que são utilizados no fabrico de ferramentas de corte por remoção de cavaco, exemplo de fresas, machos, brocas e assim por diante, dentre os quais nós podemos citar aí, dentro da norma AISI, os aços M2, M7, M35 e M42, com ou sem teor de cobalto, a depender da sua aplicação. O segundo grupo são os aços para trabalho a frio, que são utilizados em ferramentas de conformação e corte, moldes cerâmicos, punções e outras ferramentas voltadas para o trabalho a frio. Exemplo desses aços, nós podemos citar dentro da norma AISI também os aços S1, O1, D2 e D6, aços bastante comuns aí para o trabalho a frio. Quando nós tratamos de trabalho a quente, pessoal, nós estamos falando de matrizes para forjamento, extrusão de metais não ferrosos e moldes para injeção de plástico, polímeros, por exemplo. E aí nós podemos citar também dentro da norma AISI os aços H11, H12, H13 e H20, e dentro da norma DIN, que é a norma alemã, o aço 1.2714. E por último, não mais importante, nós temos os aços para a fabricação de moldes, que são utilizados em cavidades para injeção de polímeros com propriedades de polimento e texturização melhores. Então, quando se trata da fabricação de moldes para injeção de plástico, nós temos aços bastante específicos, como dentro da norma AISI, o P20, dentro da norma DIN, o aço 1.2711, e também, não dentro do grupo dos aços, mas um aço inoxidável martensítico, é o AISI 420, também bastante utilizado na fabricação de moldes. Quando nós tratamos, pessoal, da indústria de moldes e matrizes, nós temos, então, aços com características de usinabilidade bastante distintas uns dos outros. E algumas características que dificultam o fresamento desses materiais é que nós estamos tratando de materiais de elevada resistência, metais aí que você tem que empregar bastante força para se cortar e requer da ferramenta uma boa resistência e classes de elevada resistência também que possam cortar e suportar usinagens de materiais por um espaço de tempo. Quando nós tratamos também desses materiais, pessoal, nós estamos falando da usinagem de aços tratados termicamente, um outro grupo diferente do grupo P, que é o chamado grupo H, com materiais com dureza superior a 38 ROC-UC. Estamos falando aços aí de 38 até 63 ROC-UC de dureza, a depender da têmpera ou da característica da absorção de dureza de cada material. Então, é muito comum a usinagem de materiais tratados, pré-tratados, como é o caso de alguns, aços
P20, Tulox e outros materiais já tratados, pré-tratados e endurecidos, temperados e revenidos, ou outros materiais pós-têmpera, materiais aí já com característica de elevada dureza e matriz martensítica. Nós estamos falando, quando se trata da usinagem de moldes, principalmente de grandes volumes de remoção de material. O bloco inicial que se parte tem um dado peso e ele perde um grande volume de material até chegar no produto final. Quando se trata da usinagem de bolsões e cavidades, principalmente os mais longos, os mais profundos, nós temos grande dificuldade em se escoar cavaco, em se remover o cavaco do fundo dos bolsões, do fundo das cavidades. Um outro problema bastante comum também são longos balanços, gerando vibrações, gerando dificuldades de se usinar. Tolerâncias estreitas, rugosidades baixas, superfícies que se encruam depois do trabalho, principalmente na área de matrizes de forjamento, por exemplo, e repasses de áreas soldadas quando nós estamos tratando de retrabalho dessas ferramentas. Aqui nós temos algum exemplo, matrizes de forjamento, material tratado, temperado, revenido, depois de trabalhar ele racha, está cheio de microfissuras e corte interrompido. Então eu estou usinando um material tratado com corte interrompido e encruado depois de trabalhar. Realmente aí uma característica comum, um desafio aí do pessoal que usina matrizes de estamparia. Quando nós tratamos de molde, pessoal, também é bastante comum o uso de longos balanços, longos comprimentos aí para usinagens de cavidades e bolsões profundos. Quando, uma vez determinado o processo, eu tenho que selecionar a ferramenta adequada. Uma vez que eu tenho o material, a programação, então eu tenho que selecionar a ferramenta ideal. Diâmetros menores que 8 milímetros, normalmente nós temos ferramentas inteiriças com melhor performance, porque ferramentas intercambiáveis acabam tendo limitação quanto à fixação, quanto a tamanho de inserto e tudo mais. Então, em pequenos diâmetros, eu consigo um maior número de facas que me dá uma maior produtividade, um melhor rendimento para diâmetros menores. Um tipo de ferramenta bastante comum, porém não tão vista no nosso mercado brasileiro, são ferramentas soldadas. Também é possível de se aplicar ferramentas com corpo em aço rápido ou em aço e com uma lâmina de metal duro soldada, um inserto soldado. Esse tipo de ferramenta também pode ser aplicado, que são ferramentas insertadas não intercambiáveis. E por último, não mais importante, ou diria bastante importante, são as ferramentas intercambiáveis, em diâmetros variados, em situações bastante distintas, desde acabamento até altas taxas de remoção. Com diâmetros a partir de 8, dependendo do fabricante, diâmetro de 6, nós temos ferramentas, então, que comportam operações de desbaste, de acabamento, e operações diversas aí com insertos toroidais, com insertos redondos, com insertos de alto avanço, a depender da minha aplicação. Então, a seleção da minha ferramenta é de acordo com a operação que eu vou realizar, a depender daquilo que eu espero de rendimento, daquilo que eu desejo de produtividade da minha ferramenta. Uma vez que eu entendi a ferramenta que eu quero utilizar, eu devo saber que material eu devo empregar na seleção da minha ferramenta. Nós temos aí ferramentas inteiriças em aço rápido, nós temos ferramentas inteiriças em metal duro, ferramentas inteiriças em cerâmica também, em tecnologias mais novas, e ferramentas insertadas com metal duro, cerâmica, CBN ou PCD. O metal duro ele vai compor um grupo bastante interessante, com características bastante importantes na usinagem dos materiais, congregando nas suas propriedades uma boa tenacidade, uma boa resistência ao desgaste, dependendo do metal duro que eu estou selecionando, dependendo da cobertura com o qual ele é fabricado.
Nós temos, pessoal, um resumo geral das classes de metal duro com cobertura PVD para o segmento de moldes e matrizes. Percebam que nós temos aí em torno de 8 classes diferentes, desde classes com maior tenacidade para operações em baixas velocidades de corte, em situações instáveis de máquina, situações de corte interrompido, severo, moderado, a depender da aplicação da minha classe. Nós temos classes para pequenas seções de cavaco, como aços tratados termicamente, e também materiais com dureza superior a 55 ROCL de dureza, classes com excelente performance para diferentes grupos de material. Então, se eu tenho um aço com uma dureza menor, com uma resistência à tração menor, eu tenho classes aí que me dão uma maior estabilidade durante o corte, mesmo em situações severas, ou se eu tenho uma situação estável e um material de maior resistência, de maior dureza, nós temos classes com maior resistência ao desgaste, maior dureza, que me darão uma durabilidade, uma vida útil maior em situação estável de máquina. Agora um pouco sobre geometria da ferramenta de corte que eu estou utilizando. A ferramenta, a fresa, pessoal, ela vai ter ângulos de saída radial e ângulos de saída axial. A combinação desses ângulos, seja de forma positiva, positiva, negativa ou negativa, ou positiva e negativa, ela me dá diferentes ângulos que me darão diferentes escoamentos, saídas de cavaco. Por exemplo, a ferramenta positiva, ela tem uma tendência, uma característica de saída de cavaco, mais para o sentido vertical. Os cavacos escoam no sentido vertical. A ferramenta com ângulo, com pocket duplo negativo, ela vai me dar um escoamento, uma saída de cavaco jogando para o sentido, para a face da peça que eu estou usinando. E por último, a ferramenta com axial positivo e radial negativo, ela me dará o escoamento de cavaco também no sentido mais para radial, mais no sentido do diâmetro do corte da ferramenta. Obviamente, o que vai determinar para mim qual é o ângulo que a fresa tem é o inserto que vai montar na minha ferramenta. Não tem como eu ter uma ferramenta positiva, com um axial positivo e positivo, para um inserto duplo negativo. Então, a construção do inserto, para que ele trabalhe de forma mais adequada, é o que vai determinar para mim qual que é a construção do pocket, do alojamento da ferramenta, tá ok? E a saber, tendo a geometria distintamente definida, eu posso verificar aqui nesse gráfico qual que é o impacto da força de corte, da resistência de cada uma delas e a temperatura que isso vai me gerar. Percebam que nós temos uma ferramenta positiva, neutra e negativa. E no gráfico, aqui na ilustração, nós podemos ver que a saída do cavaco ela é bastante distinta para cada tipo de ferramenta. Uma ferramenta mais positiva, ela penetra o material com uma facilidade maior, facilitando inclusive o escoamento do meu cavaco. Uma ferramenta negativa ou neutra, ela joga o cavaco para um sentido mais desfavorável, dando um pouco mais de dificuldade quando se trata de escoamento de cavaco. No mesmo sentido, as forças de corte, elas aumentam e a temperatura, de forma proporcional, ela cresce também a maneira que eu vou mudando o meu ângulo de corte, o meu ângulo de saída da minha ferramenta, tá ok? Por outro lado, pessoal, a resistência da ferramenta ela é muito menor na ferramenta positiva em se comparando com a ferramenta negativa. Quando eu trato de resistência a choque, resistência a impacto, as ferramentas neutra e negativa elas têm uma resistência muito maior a impacto, tá ok? Agora vamos falar um pouco das soluções que nós temos para diferentes aplicações para aqueles problemas que nós mencionamos no slide anterior. Aqui nós temos um inserto duplo negativo, um inserto com 4 arestas de corte com formato losangular,
é um inserto CNHX de 0,5. A grande vantagem dessa ferramenta é que nós temos com diâmetros a partir de 12 milímetros com duas facas, com 2 cortes. Isso possibilita substituição, inclusive, de algumas fresas de metal duro. É um inserto toroidal com raios de 0,5 ou 1 milímetro e temos disponível ele nas classes M8330 e M4310, que é uma classe bastante voltada para a usinagem de materiais do grupo P, o grupo dos aços ferramenta que nós comentamos, principalmente os de dureza mais elevada, e pode ser aplicada também na usinagem de ferros fundidos e materiais tratados termicamente. O inserto ele tem uma geometria positiva, ele é construído nessa classe que eu comentei, que é uma classe fabricada em substrato submicron, com uma cobertura ultra fina de nitreto de titânio e alumínio com a tecnologia PVD. Além disso, ele tem um design com uma aresta alisadora, ele tem uma tecnologia Viper. Esse inserto, pessoal, ele não trabalha com 90 graus, como os insertos mais comuns do mercado. Diferente dos insertos de 90 graus, ele trabalha com as duas pontas simplesmente deslocadas, pois ele tem um ângulo de posição de 93 graus. Ele é bastante indicado para o acabamento de paredes e aplicações em longos balanço. E a classe, como eu comentei, ela pode ser aplicada em materiais de elevada dureza. Vejamos o exemplo no vídeo aqui. Usinagem de uma matriz de forjaria. O material é um aço H13 temperado com 58 ROC de dureza. No semi-acabamento, essa fresa intercambiável substituiu uma fresa de metal duro, com rendimento superior, com velocidades de corte e avanço também superiores, garantindo uma economia para o cliente e uma redução no tempo da operação de semi-acabamento. Aí, realmente uma solução bastante interessante para a usinagem de materiais tratados termicamente. Esse inserto é da mesma família de produto, mesma tecnologia, com geometria positiva e aresta Viper alisadora, e disponível na mesma classe com cobertura ultra fina PVD de nitreto de titânio e alumínio e substrato submicron. A diferença desse inserto é que ele tem 6 arestas de corte, tem 2 arestas a mais, é uma economia maior, porém ele tem diâmetros maiores, a partir de 20 milímetros de catálogo, ok? Então, com isso, nós temos aí uma aplicação também toroidal, com raios de 0,5, 1 ou 1,5, com 6 arestas de corte utilizáveis para aplicação em diâmetros maiores. Esses insertos, pessoal, são uma solução para usinagem em longos balanços, porque os quebra-cavacos são bastante positivos, reduzindo o esforço de corte, e como eu comentei, os ângulos de 93 graus de posição me dão a pressão de corte na lateral menor, garantindo que não haja vibração na usinagem. Vejam no vídeo.
Então, realmente é uma solução bastante versátil para usinagem em longos balanços, possível de se aplicar em operações como rampa, planja, interpolação circular e helicoidal também. Uma solução bastante interessante e bastante econômica também, por utilizar insertos negativos de 4 ou 6 arestas. Quando se fala, pessoal, de desbaste, temos também, em altas remoções de material, uma solução recém-lançada, que é o inserto SNGX, de 110416. Um inserto duplo negativo, dupla face, com 8 arestas de corte utilizáveis, um inserto bastante econômico. Ele tem 146 graus de design de canto, isso permite uma liberdade para operações que normalmente com ferramentas negativas não é possível de se realizar, como interpolação circular helicoidal, rampa, plunge e outras operações onde você tenha que descer em cheio. É um inserto com 2 opções de quebra-cavaco, uma para aço inoxidável e outra para aplicação geral, e está disponível em várias classes com cobertura PVD ou CVD. A classe mais versátil é a classe M8330, que ela pode ser aplicada basicamente em qualquer grupo de material. Como alternativa, nós temos classes com maior tenacidade para situações instáveis, classes de maior resistência ao desgaste, e classe com cobertura CVD para dados de corte mais elevados. É uma ferramenta bastante interessante, ela tem 18 graus de ângulo de ataque e tem uma profundidade máxima de 1,7 milímetro, garantindo aí uma taxa de remoção bastante elevada e taxas de avanço bastante importantes, bastante elevadas, de até 1,5 milímetro por faca. Aqui nós temos um videozinho da ferramenta trabalhando. O material a ser usinado é o aço 1.2343, é um aço com 40 Rockel-C de dureza, aço temperado e revenido, pré-endurecido já, com característica bastante distinta, bastante comum também na área de moldes e matrizes. Percebam o vídeo, por gentileza. Uma ferramenta, então, com um esforço de corte bastante baixo, apesar de ser um inserto negativo, com as tecnologias de quebra-cavaco, design e projeto de quebra-cavaco, as forças de corte são bastante baixas, possibilitando, então, o emprego em longos balanços em relações de comprimento de diâmetro de até 10 vezes D. Uma ferramenta bastante versátil para o desbaste de moldes, de cavidades, bolsões e assim por diante. Bom, pessoal, dando sequência aí à bela apresentação do Marcel, eu sou o Baroni, técnico Tapmatic, que vai conduzir o restante do nosso evento aí, o webinar, sobre fresamento de moldes e matrizes.
Dentro de tudo que Marcel falou, nós constatamos que a tecnologia está cada vez mais presente no desenvolvimento das ferramentas e com maior valor agregado. Para que possamos tirar todo o potencial produtivo do conjunto máquina e ferramenta de forma econômica, em geral, se faz necessária a ajuda da refrigeração e lubrificação. A refrigeração e lubrificação, vale lembrar que o processo de usinagem gera grande atrito, com atrito grande calor, e é o que provoca alguns problemas na usinagem e o desgaste prematuro de ferramentas e é o que nós devemos controlar. Vale ressaltar que a lubrificação e refrigeração no processo é a parte mais barata, tá? Mais caro é a ferramenta, hora máquina, tá? Tempo de usinagem. Mas através da boa recomendação do produto adequado e a boa utilização, que nós vamos conseguir extrair toda a capacidade do conjunto máquina e ferramenta de forma econômica e atingir o custo-benefício, o ideal custo-benefício que as empresas tanto querem. Então, em geral, o controle de temperatura está diretamente ligado ao aumento da vida útil da ferramenta e diminuição de problemas de usinagem no processo, que existem muitos aí. A diferenciação da lubrificação e refrigeração, a refrigeração normalmente são trabalhadas com óleos solúveis e o óleo vai no tanque da máquina, trabalha recirculando. Isso normalmente é utilizado para remoções em operações onde há maior remoção de material, uma operação mais pesada, mais geração de calor. A lubrificação, operações normalmente mais finas, onde se necessita melhor acabamento, com ferramentas mais delicadas, como furação, broca e rosqueamento. Nós temos aí como função, que é a redução de atrito, tá, e vibração. O Marcel comentou aí de usinagens em balanço, cavidades profundas, que acabam trazendo dificuldades para a ferramenta. Paredes, né? A redução de temperatura na região de corte, que reduzindo a temperatura aumenta a vida útil do ferramental, a longevidade da aresta de corte, e, claro, a expulsão do cavaco. O fresamento de moldes e matrizes, normalmente tem muita remoção de material, muito cavaco envolvido, e a remoção do cavaco da área de corte é muito importante no processo. Melhora os benefícios aí, o acabamento da peça usinada, aumentando a vida útil de ferramenta, e também reduz a força de corte, tá? Tanto da exigência da ferramenta, como pela máquina também, também trazendo aí uma economia de energia e poupando o equipamento. Bom, dentro da nossa linha de usinagem, nós ressaltamos aqui alguns itens, recomendamos para vocês para usinagem de moldes e matrizes. Dentre eles, os integrais. Os integrais, entramos ali inicialmente na linha dos fluidos de corte, aplicados manualmente, o Kimatic 1, que é o produto mais conhecido no mercado, 40 anos aí, líder de mercado, para todos os metais ferrosos. O superfluido número 3, ecológico, para metais duros de elevada dureza, inclusive titânio. Os fluidos integrais base oleosa mineral 4EP, o produto Kimatic Jet, fluido base d'água para usinagem, normalmente utilizado em MQL, que nós vamos falar à frente, e a linha dos solúveis, o ME1, ME2 e ME3. Dentro de cada característica de processo e usinagem, nós faremos uma indicação específica para vocês e a concentração adequada. Bom, dentro do fresamento de moldes e matrizes, nós temos três formas aí de aplicar a lubrificação e refrigeração. A forma mais conhecida e tradicional inicialmente é a forma manual. Apesar das normas de segurança do trabalho estarem cada vez mais exigentes com a NR12, nós ainda temos uma prática
de aplicação do fluido manualmente nas operações. Algumas máquinas menores, outras maiores, mas para isso a Tapmatic se preocupou em estar oferecendo dentro da nossa linha de fluidos de lata um bico aplicador mais longo, onde você fica com maior distância da mão do operador da peça sendo trabalhada. Veja, aí comparando com o fluido concorrente, nós temos o dobro de comprimento e um bico ainda que consegue controlar a vazão do líquido, aplicando o líquido de forma econômica. Da segunda forma, nós temos o óleo solúvel recirculante, tá? Solúvel em água, aplicado no tanque da máquina e recirculando em diluições variadas aí de acordo com cada situação. E por último, o sistema MQL, que é a mínima quantidade de líquido que nós vamos falar mais à frente. Veja aí que é um exemplo de uma ferramenta com diâmetro maior e nós podemos ter aí 2 pontos de lubrificação econômica, tá, garantindo lubrificação e refrigeração no processo. Bom, seguindo, nós temos o óleo solúvel na máquina. Ele é um óleo solúvel diluído em água, vai no tanque da máquina. Dentro do processo de fresamento de moldes e matrizes, com a grande remoção de material que nós temos a possibilidade de contaminação do óleo solúvel por óleo hidráulico, vazamentos da máquina, ou até peças sujas que são colocadas para usinagem. E o óleo solúvel lava todo esse conjunto. É fundamental que mantenhamos a qualidade do óleo solúvel para que você possa tirar o melhor proveito em qualidade, em usinabilidade, tá? E da ferramenta também. Então, para isso, nós fazemos uma manutenção no cliente e orientamos que o cliente também faça, tá? A manutenção do óleo na máquina através do controle do BRICS. Tá? O BRICS é uma medida para você avaliar a refração do líquido e com essa refração você pode fazer, por analogia, a equivalência de concentração do óleo. Então, o óleo normalmente é trabalhado nas máquinas a 5%, nos nossos óleos aí nós temos um 2,2 no BRICS, 2,4, variando um pouco, e nós conseguimos aferir o óleo se ele está dentro da concentração adequada e aferindo também pH para manter a estabilidade e a qualidade do óleo solúvel. Ok? Isso o nosso técnico faz. Oi? Desculpa te atrapalhar, eu achei tão interessante esse tópico que eu acho que é até legal reforçar, e você me corrija se eu estiver enganado, que é um belo controle esse, né, para entender se a gente está com sempre a diluição adequada, ainda mais tratando ali de moldes e matrizes no fresamento, né, para metais de elevada dureza, garantir que realmente a gente está utilizando sempre a mesma diluição, né? Pode ter uma situação de interpretar que às vezes o óleo não está cumprindo a função, mas pode ter uma variação que não foi mensurada, né? Perfeito, Bruno, perfeito. Como nós trabalhamos com uma concentração normalmente a 5%, tem algumas operações ou clientes que preferem trabalhar com ele mais concentrado. E dentro desse trabalho do dia a dia, o óleo também tem a evaporação, você tem a contaminação, e é de fundamental importância que a gente faça essa aferição pelo BRICS, avaliando se o óleo está dentro da concentração recomendada e desejada, para que você mantenha a qualidade da lubrificação e a qualidade da sua usinagem. Bom, na linha de fresamento e de moldes e matrizes, com toda essa exigência de lubrificação que nós temos, o grande fluxo de líquido, no caso do óleo solúvel, nós temos os flexíveis, tá? Para levar esse óleo solúvel até a operação conjunto peça-ferramenta área de corte. São dutos modulares, flexíveis, que você pode compor conforme sua necessidade, tá? Compor vários bicos, bifurcações, e para atender a necessidade de lubrificação e pontos de lubrificação do seu processo. Tá? Em geral, em ferramentas de moldes e matrizes, nós temos casos de cavidades mais profundas, com a necessidade da expulsão do cavaco. O fluxo de líquido ajuda nesse processo, tá? Removendo esse cavaco. Em situações de fresamento maiores, com cabeçotes maiores, nós conseguimos fazer
montagens desse equipamento, dessa peça, em formatos circulares de coroa, atingindo toda a área de corte da ferramenta, tá? Então, te posicionando com o lubrificante no ponto adequado necessário da operação. Nós somos distribuidores exclusivos Fixoflex no Brasil, e qualquer dúvida, nós temos um catálogo detalhado, e nós podemos indicar aí um distribuidor mais próximo a você. Bom, outra forma, como falamos aí, de fazer a lubrificação e refrigeração de operações de usinagem, no caso moldes e matrizes, nós temos o sistema MQL. MQL é a mínima quantidade de lubrificante, mas um mínimo necessário para você conseguir refrigerar e lubrificar a operação, tá? O líquido é aplicado através de um equipamento ligado ao ar comprimido que faz a mistura no bico por fricção. Você tem um controle independente de ar e líquido, tá? De forma econômica, sem sujeira, limpa, sem desperdício, sempre trabalhando com óleo novo e evitando assim também o descarte de óleo solúvel. Nós temos um vídeo explicativo aqui que acho que é melhor do que eu falar, nós podemos avaliar os detalhes aí. Esse é um exemplo de uma máquina aberta, onde você não tem preparação para lubrificação, nós estamos fazendo um desbaste com alta velocidade aí, e a lubrificação está sendo aplicada, você nota que você não vê o líquido escorrendo, não vê ele derramando, fazendo sujeira ou névoa no ambiente, tá? Bastante eficiente no processo aí. Imagine isso num molde, matriz, um ferramental, no acabamento de um ferramental, tá? Olha a velocidade que ele remove e você nem vê o líquido sendo aplicado. Bem limpo e eficiente. No próximo vídeo, nós temos o caso de uma ferramenta onde você precisa uma lubrificação em 2 pontos, tá? Onde você tem 2 pontos de lubrificação simultâneos e independentes, tá? Que consegue estar lubrificando, refrigerando, tirando o calor da ferramenta, da operação e preservando e aumentando a vida útil, além de diminuir o tempo de operação. Temos mais um videozinho aí. Esse é um outro ponto de uma usinagem pesada, tá? Onde nós estamos fazendo trilho de trem, uma máquina não preparada para usinagem. Se fosse lubrificar com o sistema convencional, ia jogar óleo para o chão. Então, se veja que o nebulizador está aplicando líquido de forma limpa e econômica. O que você vê aí de cavaco é a alta remoção de material que você está tendo, gerando muito calor, e o equipamento consegue controlar. E comparando aí o rendimento da pastilha, nós aumentamos aí em mais de 50% a durabilidade da ferramenta, tá? Da longevidade da pastilha, e diminuindo o tempo de usinagem também. Bom, mais um exemplo aí, numa máquina grande, um dispositivo de matriz aí, onde o operador fica muito próximo à ferramenta, e se fosse colocar um óleo solúvel convencional, você tinha aí um óleo espalhado por toda a superfície da mesa, que seria um grande problema de segurança para o operador. Nós estamos fazendo o fresamento com o nebulizador, você praticamente não vê o líquido e conseguimos controlar a temperatura aí de forma sensacional, facilitando o trabalho com segurança e comodidade para o operador. No próximo vídeo, temos um teste com uma câmera termográfica, onde estamos usinando com o nebulizador uma peça, torneando, onde atingimos aí 86 graus com o nebulizador. E vamos fazer agora um comparativo da mesma usinagem sem o nebulizador. Você veja aí no termógrafo, no canto esquerdo superior, onde ele atinge aí 152 graus de temperatura, tá? Então, o nebulizador, no caso, ele tem o ar que ajuda na refrigeração e o líquido a ser escolhido que vai ajudar na lubrificação do processo conforme a necessidade do cliente. São 2 formas da gente agilizar e melhorar o seu processo. Bom, como uma dica técnica, nós temos aqui somente uma rápida comparação
das opções de lubrificação. Nós temos a opção de lubrificação com a recirculação e alta vazão, uma opção de mercado que é a questão da usinagem a seco. Em alguns casos, dependendo do tipo de pastilha, de ferramenta, o fabricante faz a recomendação de usinagem a seco, tá? Então é sempre bom que você ouça o seu fabricante, o seu fornecedor de ferramenta. E a técnica MQL, que é uma forma de você fazer isso de forma mais econômica, limpa e rápida, melhorando o processo, solucionando problemas específicos e pontuais dentro da usinagem. Finalizando, então, nossa parte, essa é a nossa linha de usinagem, de uma forma geral, onde temos aí a linha dos fluidos para usinagem integrais, de aplicação específicas, tanto para moldes e matrizes como para outras operações, furação, fresamento, rosqueamento. Cada família, cada de material tem um número e uma cor, tá? E também aí os óleos integrais base mineral, os fluidos base d'água para MQL, jet e alumínio, e nossa linha completa de óleos solúveis, tá? Cada caso sendo especificado um produto mais específico e econômico e eficiente para você. 2 produtos aí para conservação de máquinas e limpeza, para abastecimento do óleo solúvel e para proteção de máquinas nos tanques de água das máquinas de corte plasma. E, por último, os dispositivos para usinagem, o Fixoflex, que falamos há pouco, e todas as suas variações, diâmetros de 1/4, meia e 3/4 de passagem de líquido interna, tá? E os 2 sistemas de nebulizadores, 1 bico e 2 bicos disponíveis. Dependendo da usinagem, a quantidade de bicos precisa ser aumentada. Basicamente é isso, pessoal, e estamos aqui agora aguardando suas perguntas, respondendo aí para a gente esclarecer alguns detalhes que possam ser de interesse de vocês. Perfeito, pessoal. Baroni, Marcel, obrigado aí pela bela apresentação. Pessoal, nós passamos aí 5 a 8 minutinhos do que era o combinado no nível de apresentação, mas acho que foi bem válido passar esse tempo, porque cumpriu até com a antecipação de resposta a algumas perguntas que já surgiram aqui no chat e também nas nossas perguntas antecipadas. Então, rapidamente aqui, para não perder tempo e usar o máximo de conteúdo, vamos começar as perguntas. Primeira pergunta, aqui vamos começar pelas perguntas ao vivo. Gostaria de saber como está o desenvolvimento de intercambiáveis para desbaste em ligas resistentes ao calor, em Conel, por exemplo. O que nós poderíamos falar a respeito, Marcel? Acho que você está mais direcionado a essa pergunta. Legal, Bruno. A pergunta aí, pessoal, na área de ligas resistentes ao calor, cada vez mais os fabricantes estão desenvolvendo classes de quebra-cavacos voltados para a usinagem desses materiais. Ele foge um pouco do nosso tema, na verdade, né? Porque na área de moldes e matrizes nós não utilizamos ferramentas e esses materiais eles não são tão adequados, mas a pergunta é bastante pertinente. Cada vez mais o que se busca é produtividade. Então, classes de coberturas, elas são bastante desenvolvidas para esse segmento. Na área de cerâmicas, já um passo bastante grande, com classes novas de cerâmicas voltadas para esse segmento. E o que a gente tem desenvolvido com uma certa maestria são ferramentas de passo extra fino, porque quando se trata de metal duro, nós temos aí baixas velocidades de corte, quando se trata da usinagem de ligas como titânio, Conel e outros materiais termorresistentes. Então, com maior número de facas no fresamento, por exemplo, nós conseguimos taxas de avanço superiores que me dão uma produtividade maior. Então, cada fabricante ele tem um recurso, mas aí nós temos desenvolvimentos bastante grandes, seja com cerâmicas, com metal duro e tecnologias com passo extra fino para ganhos de produtividade e maiores taxas de avanço. Perfeito, gente. Vamos para a próxima pergunta aqui. O IZ420 é utilizado normalmente apenas a parte interna do molde ou a parte externa também, seja a placa superior? Olha, quanto à aplicação especificamente do molde em si,
A característica que dá porta-molde, ou o molde completo, e a tecnologia quem vai distinguir. Quanto à aplicação, a característica final do produto é que o projetista ele decide se o molde vai ser utilizado com material ou outro. Na verdade, realmente, nós não somos especialistas em moldes e não vamos entrar em pormenores desse quesito, porque realmente o projeto de molde já não é o nosso intento com esse webinar, mas focar na usinabilidade. Mas realmente o que vai distinguir a aplicação do material é o projeto. Maior taxa de calor, menor taxa de calor, resistência do material, e aí o material ele vai ser selecionado de acordo com aquilo que ele vai enfrentar durante a sua aplicação, tá certo? Obrigado, Marcel. Próxima pergunta ao vivo aqui, em ordem cronológica. Aproximadamente, qual seria a melhor pressão de fluido para esses materiais? Como é que a gente pode entender isso, hein, Baroni? Qual que é a análise que o pessoal pode fazer? Bom, sempre que a gente procurar uma solução para a usinagem, nós temos que entender qual é a necessidade específica, tá? O tipo de operação, ferramenta, como é que você está trabalhando. Em geral, a máquina tem uma pressão, tá? E se for com um sistema convencional de óleo solúvel, ele tem uma pressão adequada para fazer esse processo. Normalmente você tem mais dificuldades em outras operações, como furação ou rosqueamento. Ou se for o sistema MQL, tem alguns casos específicos aí para ser analisado, tá? Perfeito, Baroni. Nós, como fabricante de ferramentas, viu, Bruno, a recomendação é sempre a seguinte: ou refrigera com abundância e com alta pressão, normalmente acima de 20 bar, legal, ou seca, tira de vez, não usa refrigerante. Até o Baroni comentou quando se usina seco. Realmente, ou refrigera com abundância para que realmente se elimine o calor, ou remove 100%, para que não haja choque térmico na ferramenta. Perfeito. Vamos lá, próxima pergunta. Baroni, o Brix é o único indicador de concentração utilizável? Existe alguma tabela? Como é que pode funcionar, entender qual é o indicador ali para saber como é que está a diluição do óleo solúvel na máquina? Olha, eu desconheço nesse caso. Nós trabalhamos realmente com o Brix, tá? Nós colocamos o óleo na máquina, aferimos o Brix inicial, vimos o Brix referência que essa máquina tem, que tem uma variação possível aí em relação ao tipo de água, tá? E a partir daquele Brix nós fazemos a nossa aferição periódica com uma tabela de anotação, onde você consegue estar aferindo Brix, pH e quanto foi reposto de óleo, foi necessário repor em óleo da máquina. Tá? Mas aparentemente é o Brix mesmo que é o melhor caminho e mais rápido para ser feito isso. Perfeito, legal, Baroni. Até complementando aqui, é interessante a dica, a grande sacada do uso de um refratômetro, porque quando você vai fazer a instalação de um óleo novo na máquina, você pode até seguir ali a proporção ali, né, entre água e óleo e vai ter garantia de que fez a diluição correta. Mas uma vez que tem evaporação, a máquina já começou a rodar, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, como que você vai ter lá uma confirmação, né, de que a diluição continua sendo a mesma, né? Então, esse equipamento aí, por comparação, você fazendo por fora uma amostra ali de óleo e água na diluição que é a desejada, você tem a referência da medida de Brix e depois só vai na máquina e faz o comparativo. Opa, estou na diluição correta. Opa, está um pouco acima ou abaixo, então faz a correção na máquina. Então, é um método muito interessante, né, Baroni? Perfeito, isso mesmo. Legal, perfeito. Só para complementar refratômetro, já que está na sequência aqui no ao vivo, Baroni, quanto devo medir no refratômetro para uma usinagem de H13? Isso é legal, essa pergunta, né? Até para entender o conceito do refratômetro, Baroni. Tá, o refratômetro, ele vai medir o percentual de óleo na água, tá? É um percentual comparativo, tá? No nosso caso, por exemplo, o ME1, ele dá uma leitura de refratômetro em torno de 2,4, que significaria aí em torno de 5% de concentração de óleo na máquina, na água, relação de 1 litro de óleo para 19 litros de água. No caso, você está falando de um aço ferramenta, né, um aço mais endurecido, nós sempre recomendamos que, se for um caso de uma máquina dedicada a isso, você pode trabalhar com um óleo mais concentrado para ganhar maior lubricidade, para melhorar o conjunto
de ferramenta em máquina, melhorar seu processo, diminuir o tempo de usinagem e aumentar a vida útil do ferramental. Então, talvez aí 5 para cima, 7, até 10% é uma situação aceitável, dependendo do tipo de máquina de operação. Perfeito. É legal lembrar também que essa leitura por BRICS pode ter uma pequena variação, né? Não é 100% correto afirmar só uma tabela de BRICS, porque até a água que é utilizada no Nordeste ou no Sul do país pode ter uma diferença. Tem uma variação. Perfeito. Bom, próxima pergunta aqui. Deixa eu visualizar, no fresamento com ferramentas de pastilhas, é recomendado usar fluido de usinagem? Sim, é recomendável. Eu vi essa pergunta, o Marcel respondeu, ele fala em termos de microfissuras térmicas na ferramenta. A ferramenta de usinagem, como o Marcel comentou, e nós já falamos, ela tem que ser abundante e contínua. As microfissuras térmicas só podem ocorrer se houver o choque térmico. Então, se você tiver uma interrupção da lubrificação ou ela for insuficiente para refrigerar o conjunto ferramenta na operação específica aí. Então, é bom. Com certeza pode ser utilizado sim e pode até ganhar qualidade por ser um fluido. Exatamente, isso mesmo. Perfeito. Marcel, vamos lá. Utilizando os insertos Viper CNHX e a WHNX, pode-se acabar superfícies inclinadas ou somente 90 graus de parede? Não, inclusive no vídeo, aquele exemplo que eu dei é uma superfície inclinada. Se você utilizar um AE baixo, que é o recomendado, nós vamos trabalhar com AE em torno de 3 a 5 décimos, aí você vai conseguir acabar uma superfície inclinada tanto quanto uma superfície plana, uma superfície reta também, não teria problema. Obviamente, nós temos um grau de inclinação. Se uma superfície deveras muito inclinada, acima de 25 ou 30 graus de inclinação, obviamente, aí o efeito Viper vai sumir, porque a ferramenta tem 93 graus de ponta, se você não tiver o contato suficiente na lateral, o efeito Viper ele vai ser eliminado, né? Então, para pequenas inclinações é possível de se utilizar. Inclinações maiores, ele vai ficar limitado aí o AE dele que você está trabalhando, e a aresta alisadora não ter mais contato, ele perde o efeito alisador daí. Perfeito. Na sequência para você aqui já, Marcel, qual é a melhor cobertura para insertos intercambiáveis para usinagem de um fresamento em H13 nitretado? H13 nitretado, esse é um desafio, hein, meu? O nitretado ele tem uma camada, como o próprio diz, de nitreto, que são realmente óxidos aí de extrema dureza mesmo. As camadas de óxido de alumínio, o nitreto de titânio e alumínio, as coberturas pretas, elas têm uma resistência ao calor muito maior. Consequentemente, elas têm um desempenho superior nesse caso. Mas aí não é só cobertura. Você tem que estar trabalhando com substrato ultra fino, aí, um substrato microgrão, que te dá uma resistência ao desgaste bastante superior. Aquela classe M4303 que eu mostrei na nossa apresentação, ela tem uma característica bastante interessante, com altíssima resistência ao desgaste. É o que nós temos de mais moderno no mercado hoje, com maior nível de resistência ao desgaste. Perfeito, joia. Bom, eu já estava passando para a parte de perguntas aqui antecipadas, né, na inscrição, mas chegou mais uma última aqui para a gente ao vivo. Os diferentes desenhos de quebra-cavaco nos insertos realmente tem diferença na usinagem ou é só uma preferência do operador? Não, eles têm influência direta no esforço de corte, na resistência do inserto. Eles implicam, como a gente mostrou na apresentação, um esforço de corte maior ou menor, que vai me demandar uma temperatura maior ou menor, e também vão me dar uma resistência no corte maior ou menor. Tudo em função da geometria. Uma geometria mais positiva, ela corta o material com mais facilidade, porém ela é mais frágil. Uma geometria mais protegida, uma geometria mais arredondada, mais negativa, ela me dá um esforço de corte superior, todavia ela aguenta mais impacto, ela aguenta corte interrompido e assim por diante.
Todas as geometrias, elas são pensadas de forma a atender melhor um desbaste, um corte interrompido, um acabamento, elas são pensadas de forma a ter desempenho superior em cada situação. Perfeito. Joia. Agora, acredito que não tem mais nenhuma pergunta ao vivo, então eu vou partir já para um Bruno, tem duas perguntas aqui, Bruno. Pode falar, Baroni. Tem duas perguntas aqui que eu posso juntá-la em duas. Opa, por favor. Que é bastante interessante. Já apliquei o sistema MQL, uma das maiores dificuldades é a evacuação dos cavacos que ficam ao redor da usinagem. Teria alguma dica de o que fazer para evacuar melhor o cavaco? E a outra é se o sistema MQL tem maquinário específico para aplicar. Bom, resposta. Realmente o MQL, ele às vezes muda o comportamento do cavaco de forma que acaba atrapalhando o processo. Esse é um ponto a ser avaliado. O MQL tem grande eficiência técnica em processos de usinagem, porém ele depende de um bom posicionamento do processo na aplicação da ferramenta ali no ponto de cisalhamento. Então, às vezes, a forma de aplicar, o ponto, o ângulo que você está colocando, ele vai influenciar negativamente, determinante no processo de aplicação. Então, realmente, caso a caso, nós temos que avaliar o seu caso. A pessoa que fez essa pergunta, procure o técnico da região, ou nós vamos encaminhar esse técnico aí para avaliar mais detalhes do seu processo. Mas, resumindo, sim, o cavaco pode ser um problema, tá? Como também, às vezes, é um fator positivo. Tá? Muitas vezes ele tira o cavaco do processo, ajudando melhor ainda. Eu acho que vai influenciar também, Baroni, sem querer te cortar, sim, mas aí... Complemento é muito bom. Até uma curiosidade minha, eu acho que a pressão do ar comprimido, ela vai ter influência direta nisso, não vai não? Sim, também, tá? Mas dependendo, como ele falou ali, que era um problema, né? Então, dependendo da situação, a forma como o volume de ar é aplicado, ou a intensidade do volume, ele também pode gerar, se ele tiver muita intensidade de ar, ele pode gerar uma névoa que pode incomodar o operador ou o ambiente ali. Tá? Entendi. Quando ele trabalha bem equilibrado em regulagem ar líquido, ele trabalha discretamente, sem incômodo. Entendi. Então, realmente, às vezes a maior intensidade pode tirar o cavaco, mas pode incomodar. Tá? Então, é um caso que a gente avalia pontualmente, caso a caso aí. Tá? Obrigado pela interferência, que foi muito bom. Legal, perfeito, gente. Bom, agora acho que dá para partir aqui para outra sessão. Deixa eu visualizar aqui. Rapidamente, Baroni, uma pergunta antecipada do qual tipo de óleo seria ecologicamente correto? Como é que a gente trabalha com esse conceito para o pessoal ter essa identificação? Então, dentro da nossa linha, nós temos procurado todos os produtos que nós temos para lubrificação de usinagem, já estão com a bandeira ecologicamente correto. Significa que nos ingredientes, na composição do produto, você tem componentes que não afetam a integridade do operador, do ser humano. Não são tóxicos, não são nocivos, não tem solventes nocivos. Tá? Então, nós temos várias bandeiras, vários produtos com essa bandeira de ecológico que acaba não agregando. A questão dos óleos solúveis, existem óleos no mercado que têm como conservantes produtos tóxicos e cancerígenos, tá? Mesmo o óleo sendo, às vezes, de boa usinabilidade, ele tem esse problema. Então, nós temos o nosso produto sem toxicidade, com a bandeira ecológica posto à prova aí. Pode ser comprovado isso e mostrado para o cliente. Perfeito. Bom, partindo para a próxima aqui, eu tenho uma pergunta sobre qual melhor ferramenta, 2 cortes ou 4 cortes? Aí eu acho que é contigo, Marcel. Legal. Vamos lá. Ferramentas com maior número de cortes, pessoal, sejam elas com 4, 6 ou 8 cortes, elas têm bolsões menores. Consequentemente, elas têm uma dificuldade maior na saída do cavaco. Então, elas não são indicadas, por exemplo, para materiais de cavacos mais longos, aços carbono, aços inoxidáveis e outros materiais que têm tendência à formação de maior cavaco.
Porém, elas são bastante indicadas, por exemplo, para operações de acabamento, onde você tem menores taxas de remoção e onde você tem cavacos mais curtos, e materiais de cavacos mais curtos também, como ferros fundidos e aços temperados. Menores números de cortes, sejam 2 cortes ou 3 cortes, eles têm bolsões maiores. Os bolsões maiores me facilitam o escoamento do cavaco e, consequentemente, operações onde eu tenha dificuldade em escoar cavaco, por exemplo, abertura de rasgos, os números de corte menores, eles são mais indicados. E operações de desbaste também, onde você tem maiores taxas de remoção e maior dificuldade de escoar o cavaco. Então, nenhuma ferramenta melhor ou pior, elas são mais adequadas para cada situação. Perfeito. Tem uma próxima já para você aqui, Marcelo, que eu acho que é consequência da sua apresentação, para um reforço. Quais seriam as melhores estratégias para a usinagem de cavidades profundas? Cavidades profundas, pessoal, como nós tratamos, é realmente um desafio aí para quem trabalha na indústria de moldes e matrizes. Na maioria dos casos, você tem tendência à vibração, você tem momentos torsores por causa do comprimento de balanço que você tem, isso acaba gerando uma certa vibração. Para se diminuir a vibração, eu mostrei algumas soluções realmente aí. Ferramentas com ângulos de posição diferentes de 90 graus, como você tem um menor contato da aresta de corte com a parede da cavidade do bolsão, você tem um momento torsor menor, uma força de corte no sentido radial menor, que te dá uma tendência à vibração muito menor. E as tecnologias novas de quebra-cavaco desenvolvidas, quebra-cavacos mais positivos, me dão esforços de cortes menores, que é o caso do inserto CNHX, WNHX, conforme eu comentei aí. Perfeito. Bom, Baroni, eu voltei para o modelo ao vivo, né? Até em respeito a que eles estão detendo o tempo aqui para já tirar suas dúvidas, para matar mais uma questão. Com relação à concentração do óleo, em algum momento ele estará dentro do que o fabricante estipulou para a usinabilidade, mas enquanto ao pH, caso ele estiver abaixo ou acima, qual a recomendação e por que o pH diminuiu ou aumentou e a concentração do Brix talvez se manteve? Olha, Bruno, é um caso específico, precisa avaliar detalhadamente aí qual é o tipo de trabalho que esse cliente faz com o óleo. Dentro do nosso histórico do dia a dia, tá? Vamos falar dentro da nossa linha, da nossa forma de trabalho, realmente o óleo pode estar numa boa concentração, tá? Mas, por exemplo, se ele teve uma contaminação, tá? Você pega uma peça usinada, uma base para usinar, do pátio com muita terra, muito mineral envolvido ali. Coloca na base da máquina sem uma devida limpeza. Então, o óleo solúvel vai lavar esses contaminantes e vai levar para o tanque. O óleo tem aí um vazamento de óleo hidráulico, que o óleo acaba ficando boiando, flotando sobre a superfície do óleo solúvel no tanque da máquina, quando a máquina está parada, tá? Você pega todo esse conjunto de problemas, o óleo não dá o problema por uma única causa. Ele dá um problema por vários problemas somados, é uma somatória de problemas. Então, o pH nosso normal, por exemplo, de um óleo solúvel é 9,5. Então, dentro do monitoramento normal, você vai avaliando o Brix e pH. Quando você vê o pH caindo abaixo de 9, já acende um sinal de alerta. Mas não quer dizer que o óleo solúvel esteja ralo, ou fraco, ou com um Brix menor. Tá? Então, perfeito. Precisamos dar uma avaliada melhor dentro do perfil do cliente o que acontece. Mas, basicamente, dentro do nosso trabalho do dia a dia, é por aí. Mas acho que é muito legal esse reforço que você fez, Baroni, de tentar dividir o conceito aqui também, né? A leitura de um pH não vai estar diretamente vinculada a uma diluição diferente, e sim a um identificador ali de que já tem um início de contaminação, acidez colocado no óleo pelos micro-organismos, e nem por isso o Brix se manteve, né? Eu não ressaltei um outro detalhe. Você pega essa somatória de problemas juntos e, por exemplo, você pega aí uma férias coletiva dentro da empresa, ou uma semana de carnaval, onde praticamente você fica 4, 5 dias com a máquina parada. A máquina parada, o óleo tem uma tendência a deteriorar mais rápido
pela falta de oxigenação. As bactérias acabam se propagando, são anaeróbicas, e acabam multiplicando ali no tanque e consumindo oxigênio e vai caindo o pH, tornando ácida a emulsão. Tá? Perfeito, joia. Marcel, para você aqui, quando optar por fresas high feed ou então usar fresas toroidais, insertos redondos, com maior número de facas e utilizando baixo AP e alto FZ? Legal, legal. O que acontece? Uma fresa com inserto toroidal, com maior número de facas, ela vai atingir taxas de avanço de mesa bastante significativos. Mas isso não quer dizer que eu vou atingir uma taxa de avanço por faca tão grande quanto uma fresa de alto avanço. A vantagem de eu selecionar uma fresa com insertos redondos é que eu estou trabalhando com o raio real, enquanto que uma fresa de alto avanço ela vai trabalhar com o raio de programação, um raio teórico aí que vai ser gerado. Então, vai muito da aplicação. Para a situação onde eu tenho um contorno mais preciso, eu quero uma forma mais próxima do real, uma ferramenta com inserto, com raio real, com inserto redondo, ela vai me dar uma superfície melhor, uma superfície pré-acabada. Então, numa situação de redesbaste, numa situação onde eu vou chegar mais próximo da medida final, normalmente uma fresa com insertos redondos, ela tende melhor. Porém, numa situação onde eu vou remover material realmente, com certeza a fresa de alto avanço vai me dar uma remoção de material muito mais elevada, vai ser muito mais produtiva. Perfeito, joia. Pessoal, bom, é o seguinte, na verdade nós já estamos abusando um pouco do horário combinado, sim, né? Sim. Mas o material que vocês estão mandando ao vivo foi tão rico que pelo menos isso nós precisávamos cumprir aí com o objetivo de respondê-los. Nós temos ainda várias perguntas antecipadas que não é impossível, nós teríamos que ficar aqui por mais 1 hora falando sobre cada uma delas para conseguir atender a tudo. Então, como isso não é possível, o que eu gostaria de combinar com vocês? A cada um de vocês aqui inscritos, não se preocupem, porque vocês receberão um link com acesso ao vídeo deste webinar, e nós também, com os nossos especialistas, nós vamos responder cada uma dessas perguntas, tanto em repetição as ao vivo aqui, né, colocando de forma dissertada, e também as perguntas antecipadas respondidas 1 a 1, direcionada para vocês aí essa pergunta que foi feita antecipada. Eu só gostaria de deixar alguns recados finais aqui para vocês, depois dessa sessão de slide de perguntas, sobre a Kimatic, Tapmatic e sobre a Dormer também, né? Então, só vou virar aqui um slide para vocês sobre a mensagem final. O pessoal já está mandando agradecimento aqui pela apresentação, bacana. Obrigado vocês, pessoal, pelo precioso tempo de vocês investido aí, dando atenção a nós aqui nessa apresentação. Então, pessoal, só encerrando um recadinho rápido, e Marcel me corrija se eu estiver falando algo em nome de 2 empresas que não seja correto, mas acredito que seja, com certeza. A Kimatic Tapmatic e a Dormer Pramet, ela está passando por um momento com vocês, né, com o país aí, de um momento diferente, né? Então, temos questões aí de restrições de acesso à indústria, indústrias fechadas, baixa produção, tudo devido a essa pandemia, né? Então, o único recado que eu gostaria de deixar em nome aqui das 2 empresas, da nossa parte estamos trabalhando, obviamente, com os devidos cuidados para atender a vocês e também cuidados com os nossos próprios profissionais, fornecedores, distribuidores, mas estamos trabalhando à disposição, tanto presencialmente, assim como a possibilidade e reforçando nossos canais digitais aqui para atendê-los, seja por telefone, WhatsApp, e-mail, chat online. Nós estamos deixando aqui todas as formas de canais disponíveis para que você tenha a mesma experiência, a mesma qualidade de atendimento que vocês sempre tiveram conosco aqui, mesmo que seja digital ou presencial. Então, até redes sociais vocês conseguem tirar dúvidas técnicas conosco. Então, só gostaria de finalizar da minha parte aqui agradecendo a participação de todos e passar a palavra para Barone e Marcel aqui para que deixem uma mensagem final e a sua despedida. Barone e Marcel, deixo com vocês aí as palavras finais. Obrigado pela participação. Bom, Marcel começou, eu termino aqui primeiro. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Espero que tenha sido de utilidade para vocês no dia a dia. Ressalto que a Tapmatic tem muitas outras soluções fora a usinagem de fresamento, tá?
vejam nosso site, nosso online, nós temos muitas soluções que podem atender e melhorar dentro do seu processo, do seu problema na indústria. Solicite uma visita técnica aí com nossos técnicos. Obrigado a todos, mais uma vez. Marcel? Legal, Barani, obrigado. Como o Bruno comentou, pessoal, nós continuamos trabalhando, atendendo aí com as restrições que existem em cada cliente. Nós estamos seguindo as regras aí de acordo aquilo que a pandemia tem exigido, e os canais aí, como o Bruno comentou, atendimento por telefone, e-mail e site, estão todos disponíveis para que vocês tenham o atendimento mais regular possível. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação, realmente a interação, as perguntas aí foram muito produtivas, muito ricas, e para nós também é bastante importante estar compartilhando um pouco do conhecimento que nós temos e aprender com vocês também que estão na prática aí, vivenciando situações sempre desafiadoras. Eu agradeço a todos pela participação e é isso aí que eu tenho para falar. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Estamos encerrando mais um webinar. Até mais. E aguardem notícias para os próximos webinars. Vamos mandando novidades para vocês sobre os próximos treinamentos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu aos presentes aí, aos clientes presentes. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.